Beleza. Vamos começar então nossa aulinha de argumentos. É a primeira aula desse capítulo 9. Lembrando que a gente está no livro Iniciação à Lógica Matemática, tá? De Edgar de Alencar Filho. Então vamos lá, vamos falar a respeito de argumentos. A gente usa argumentos no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente está falando, né? Da estrutura, né? Das afirmações que nós estamos falando naquele momento. Para a gente, na lógica, o que é um argumento? Eu vou considerar que um argumento ele vai ser formado por uma primeira parte, tá? Que aí a gente colocou como proposições P1, P2, P3, Pn, são afirmações iniciais. Então, essas proposições, elas podem ser proposições quaisquer, sejam elas simples ou proposições compostas, tá? Um argumento, então, a sua definição, nós chamaremos de argumento a toda afirmação de que uma dada sequência finita de proposições, então vejam que eu preciso ter um número limitado de afirmações iniciais, tá? E essas afirmações iniciais me permitem ou têm como consequência ou acarretam a uma proposição final que a gente vai chamar de conclusão. Então, se vocês lembrarem, lá na primeira prova tinha uma questão que era assim, a gente queria verificar se a sentença estava logicamente correta. Ali, implicitamente, já existia a definição de argumentos. Nós tínhamos afirmações iniciais e tínhamos uma conclusão a partir daquelas afirmações iniciais. Estas afirmações iniciais, elas têm um nome especial para a gente na definição de argumentos, que são as chamadas as premissas. São as premissas do meu argumento. E que ela é única e ela é a conclusão do argumento. Então, vejam que um argumento, ele é construído por essas duas partes. Não existem premissas sozinhas e não existe conclusão sozinha, porque não faz sentido. Um argumento é justamente, composto por essa sequência finita de afirmações iniciais que acabam por gerar esta conclusão, que a gente vai indicar por quê. Este aqui é o símbolo de argumento, tá? Então, esse símbolozinho aqui, ele indica argumento. Então, as premissas, nós iremos separá-las através de vírgula, tá? Lembrando que estas premissas, elas devem sempre ser analisadas estando escritas na linguagem da lógica proposicional. Então, se estiver na língua portuguesa, igual aconteceu lá na prova, a gente precisa transcrever da língua portuguesa para a lógica proposicional. A mesma coisa acontecendo com a conclusão que. Então, o que a gente pode dizer? Podemos dizer que as premissas P1, P2, P3 até Pn acarretam a conclusão que. Podemos dizer também, em outras palavras, que a conclusão que se deduz de P1, P2, P3, Pn. Em outras palavras também, podemos dizer que a conclusão que pode ser concluída ou ela pode ser deduzida a partir das premissas P1, P2, P3 até Pn. Se tiverem alguma dúvida, tá? Peçam para parar e eu volto. Então, vamos continuar. Quando a gente pensa no argumento, existem duas classificações, né? Então, na verdade, a classificação de um argumento, ela recai em dois pontos. Um argumento, ele pode ser classificado como argumento válido ou como um sofisma. Não existe a terminologia, ou não é muito comum, a terminologia de argumento inválido, tá? Então, a gente diz argumento válido
ou não válido. E aí a gente usa a palavra sofisma para indicar que um argumento não é válido. O que é um argumento válido? A gente vai dizer que um argumento ele é válido se e somente se a conclusão é verdadeira todas as vezes que as premissas forem verdadeiras. Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, olha, este argumento ele vai ser válido se e somente se, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão só assume valor verdadeiro. Então, argumento válido. A partir de premissas verdadeiras, a conclusão sempre será verdadeira. Sofisma é o contrário, então, de ser válido. Então, um sofisma, tá? Ele é um argumento não válido e nós dizemos o seguinte, que um argumento ele é não válido se a partir das premissas verdadeiras é possível que a conclusão seja falsa. Então, se eu não posso afirmar com certeza que a conclusão é verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras, significa que eu tenho um sofisma. Vamos fazer um paralelo aqui. Não faz muito sentido se a gente quer convencer alguém de um pensamento, né? Não faz muito sentido que nós afirmemos situações ou que a gente tenha afirmações falsas para ter conclusão verdadeira ou falsa. Então, aqui para a gente na lógica, a gente nem vai pensar no caso em que eu tenho premissas falsas, porque não faz sentido para a gente fazer afirmações falsas para gerar uma conclusão. Se a gente pensar em desenvolvimento de algoritmos, é como se eu falasse assim para vocês, olha, não faz sentido eu analisar a saída de um programa quando ele está implementado de forma errada. Porque se ele está implementado de forma errada, ou seja, se a sua interpretação é falsa, nesse sentido de o falso ser incorreto, eu posso ter qualquer coisa no final. O que faz sentido para a gente? Faz sentido para a gente pensar na implementação de um algoritmo de tal forma em que ele esteja, né, implementado de forma correta. E aí nós esperamos o quê? Que se ele estiver implementado de forma correta, a sua conclusão somente poderá ser verdadeira ou correta também. Ele seria, então, visto dessa forma, um argumento válido. E ao passo de que, se a partir de uma implementação verdadeira, ou seja, premissas verdadeiras, eu não puder concluir que a conclusão vai ser sempre verdadeira, isso significa que eu teria um sofisma ou um argumento não válido. Então, para todo argumento válido, nós temos a seguinte propriedade: a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Então, se o argumento é válido, é incompatível que a conclusão seja falsa, tendo as premissas interpretações verdadeiras. Ok? Até aqui, gente? Então, vamos continuar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar. Então, dado que o argumento é válido, eu estou repetindo isso, gente,
porque eu preciso que fique bem claro para vocês. Por quê? Quando a gente for avaliar se o argumento é válido ou não, nós iremos trabalhar com o que a gente chama de condicional associado ao argumento. E aí a gente sabe quando é que essa condicional tem interpretação verdadeira e quando é que ela tem interpretação falsa. Então a gente vai fazer esse paralelo com premissas e com a conclusão, tá? Então, outro ponto, a lógica, ela só se preocupa com a validade dos argumentos e não com a verdade ou falsidade das premissas, tá? Então, vejam que eu vou avaliar a validade do argumento, que é uma estrutura formada por premissas e conclusão. Não vou avaliar separadamente se as premissas são verdadeiras por si só e a conclusão se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, qual é o critério de validade de um argumento? Nós vamos dizer o seguinte, que um argumento formado pela sequência de premissas P1, P2, P3 até Pn e a conclusão que ele é válido se e somente se a condicional associada a este argumento for tautológica ou válida. E aqui eu volto a reforçar a necessidade e a importância de vocês saberem aplicar o método da negação ou absurdo. Então, se alguém tiver dúvida ainda a respeito disso, na aula de segunda-feira, na hora do intervalo, me chame, fale que há dúvida e a gente pode marcar um outro momento via Google Meet para eu conseguir tirar essa dúvida de vocês ou até na hora do intervalo mesmo, tá? Mas o que é essa condicional, né? Porque uma condicional a gente sabe o que é. Uma condicional é formada por antecedente, consequente e ela tem um conectivo lógico, que é o conectivo da condicional. Mas o que é essa condicional associada a este argumento aqui? Bem, esta condicional, ela é definida da seguinte maneira. O seu antecedente é a conjunção das premissas. Então, a conjunção de todas as premissas é o antecedente desta condicional. E o consequente é a sua conclusão. Então, se a gente voltar na ideia de argumento válido, um argumento é válido se e somente se, a partir das interpretações verdadeiras de suas premissas, a sua conclusão for sempre verdadeira. Ou seja, se as premissas são todas verdadeiras, significa que nós teremos uma conjunção verdadeira, com interpretação verdadeira. E se ele for válido, é esta conclusão que sempre será verdadeira também. Então, só para ressaltar, o antecedente é a conjunção das premissas e o consequente é a conclusão do argumento. Nós dizemos que a conjunção das premissas implica logicamente a conclusão. Então vejam, aqui já está o conceito de implicação que a gente viu lá atrás. Quando é que uma fórmula H implica uma fórmula G, né? Quando a partir da interpretação verdadeira de H, a G também for verdadeira. Então a gente pode dizer que a conjunção das premissas, que terá a interpretação verdadeira, irá implicar, ou seja, irá gerar uma interpretação verdadeira da minha conclusão. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é que argumentos que possuam a mesma forma possuem a mesma classificação. Como é isso?
Se eu tenho um argumento que eu sei ser válido, qualquer argumento que tenha a forma deste argumento inicial, ele também vai ser válido. Então, aqui o livro traz da seguinte maneira, olha, se o argumento formado pelas premissas de P1, tal, até Pn, com estas proposições simples, gerando a conclusão que, se ele é válido, o argumento da mesma forma, P1, com outras proposições simples, também será válido, quaisquer que sejam as proposições RST. Precisa simplesmente manter a mesma forma, a mesma estrutura. Por que eu coloco isso aqui? Porque na aula de segunda-feira, nós iremos aprender a respeito de uma lista de 10 argumentos válidos fundamentais. Dentre estes 10 argumentos válidos fundamentais, existe um deles que chama modus ponens. Então, ele está lá na listinha de argumentos válidos. Então, eu nem preciso construir condicional associado a ele, tá? Porque ele está na nossa lista básica de argumentos. Então, veja. Eu sei, então, que este argumento aqui, ó, se P, então, Q, como uma primeira premissa, e P como a outra premissa, gerando conclusão que ele é válido. Bem, se ele é válido, qualquer argumento que tenha esta mesma estrutura ou esta mesma forma também será válido. Mas qual é a forma do modus ponens? Aí a gente precisa analisar como é que as premissas e a conclusão elas estão relacionadas. Então veja, se a gente olhar as premissas do modus ponens, nós temos duas premissas. É o primeiro ponto da sua estrutura. Duas premissas. Uma das premissas é uma condicional. Tá aqui, ó. Se P, então Q. A outra premissa é justamente o antecedente da condicional. Então, vejam que não é uma condicional, não são duas premissas quaisquer. Elas estão relacionadas. E quem é a conclusão do argumento? A conclusão do argumento é justamente o consequente da condicional. Então, vejam que eu estou explicitando a estrutura ou a forma. Então, qualquer argumento que tenha esta forma, uma condicional como premissa, uma outra premissa sendo o antecedente da condicional e a conclusão como sendo consequente, é um argumento válido. Então, eu posso afirmar, depois de analisar a forma deste argumento aqui, ó, que ele também é válido. Vamos analisar ponto a ponto. Olha, duas premissas. Lembrem-se que as premissas são separadas por vírgula, quando elas estão já escritas na linguagem da lógica proposicional. Então, vejam, eu tenho aqui uma condicional. Qual é a outra premissa? É o antecedente da condicional, que é R ou S. Aí eu vou olhar a conclusão. Qual é a conclusão? É o consequente. Opa, então o que acontece? Esse argumento tem a forma do modus ponens. Logo, este argumento, ele é um argumento válido também, tá? Não se preocupem, porque vocês não terão que decorar os 10 argumentos válidos fundamentais, tá, gente? Na prova, eu apresento a lista de argumentos, então vocês têm como consultar esses argumentos, ok? Vocês estão me escutando direitinho? Alguém? Só sim. Tá. Sim, É porque a minha internet estava ruim hoje mais cedo, aí eu achei que pudesse estar cortando,
Então, vamos continuar. Vamos ver um outro exemplinho aqui, ó. Este argumento, ele também é um argumento válido, fundamental. Ele é chamado do argumento da adição. Mas a gente vai ver na segunda-feira. Então, qualquer argumento que tenha essa forma também é válido. Mas qual é a forma? Veja, ele tem uma única premissa. Vocês vão ver na segunda que os argumentos válidos fundamentais, nós temos argumentos com uma premissa, com duas premissas e com três premissas. Então, esse tem uma. Quem é a sua conclusão? A conclusão é uma disjunção. Então, tem que ser uma disjunção. E, além disso, um dos termos da disjunção tem que ser a premissa dada. Essa premissa pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não precisa ser uma proposição simples, não. Então, esses dois argumentos aqui, ó, que eu vou apresentar, eles são argumentos válidos. Porque eles possuem a mesma forma deste aqui, que é a adição, olha. Então, vejam esse aqui. Uma única premissa é uma proposição composta, sem problema. A conclusão é uma disjunção. Então, ok, ó, disjunção. Aí eu preciso verificar o seguinte. Um dos termos dessa disjunção é a premissa que foi dada? Sim, ela está aqui. Então, significa que ele tem a mesma forma deste argumento. Então, ele é válido também. A mesma coisa acontece com esse, olha. Só que agora a premissa que foi dada é uma condicional. Então, muita atenção nisso, gente. A premissa pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu digo, proposição simples ou proposição composta. Aí eu vou analisar a conclusão. A conclusão é quem? É uma disjunção. E um dos termos da disjunção é justamente a premissa que foi dada. Então, este também é um argumento válido. Sem que eu tenha que utilizar nenhum outro critério, tá? O único critério aplicado aqui é que ele tem a forma de um argumento válido fundamental. Mas nem sempre isso acontece. Né? Eu tenho lá a listinha de 10 argumentos válidos fundamentais, mas na maioria dos casos, os argumentos não possuem só aquela estrutura. Então, eu preciso ter algum outro critério para eu avaliar se um argumento é válido ou não. Neste momento, qual é o critério que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a avaliar a validade do argumento baseado na sua condicional associada. Então, veja, dado o argumento, nós vamos construir a condicional associada deste argumento e a gente vai avaliar o seguinte: se esta condicional associada ela for tautologia ou válida, né, que é a mesma coisa, nós concluímos que o argumento ele é válido. Mas, se esta condicional ela não for tautologia, ou seja, ela não for válida, nós iremos concluir que o argumento é um sofisma. Ou seja, ele é um argumento não válido. Então, dado o argumento, nós construímos a condicional e se essa condicional for tautologia, o argumento é válido. Se a condicional não for tautologia, ele é um sofisma. Então, o que eu sugiro que vocês façam depois, tá? Né? Se possível, antes da aula de segunda-feira. Essa apresentação já está lá no Moodle. Então, que vocês voltem lá na apresentação e para estes argumentos aqui, ó, para este que foi apresentado, que a gente sabe que é válido, e para estes dois, que nós também sabemos que é válido, que vocês construam a condicional associada e verifiquem realmente a validade destes argumentos.
tá? Porque esses eu não vou fazer aqui na aula. Nós vamos fazer outros casos. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Determine a validade ou não do argumento a seguir. Então, veja. Antes da gente ler o argumento, fiquem atentos para o seguinte. Na língua portuguesa, as premissas estarão separadas entre si por ponto final, tá? Então, eu vou ter uma frase declarativa, ponto. Então, eu sei que ali terminou uma premissa. E a conclusão, ela sempre será inserida por palavras do tipo, portanto, é possível concluir que, logo temos que, ou simplesmente logo, tá? Então, sempre a gente vai ter a ideia de conclusão. E lembrem-se que a conclusão ela é única. Pode ser uma proposição simples ou pode ser uma proposição composta. Então, veja esse primeiro argumento. Olha, se x é igual a zero e y igual a z, vírgula, então y maior que 1, ponto. Então, esta frase declarativa ou esta proposição, que é uma condicional, olha, o se e o então, ela define a nossa primeira premissa. Aí a segunda, olha, y menor ou igual a 1. É a nossa premissa 2. Portanto, então já vem a conclusão, y diferente de z. Aí, antes da gente transcrever isso para a lógica proposicional, a gente precisa fazer uma análise para a gente ver quais são os conectivos lógicos e quais são as proposições simples que estão aí definidas. Então, a primeira proposição simples, olha, x igual a zero. Eu vou definir aqui essa proposição como sendo P. Y igual a Z. Vou definir a proposição como sendo Q. Y maior que 1. Vou definir como sendo R. Aí eu venho aqui, ó, Y menor ou igual a 1. Ela não é uma nova proposição. Se a gente considerar como uma nova proposição, tá errado. Por quê? Y menor ou igual a 1 é justamente a negação do y maior que 1. Então, eu não tenho que construir aqui uma nova proposição simples. E na conclusão, olha, y diferente de z. A mesma coisa, isso não é uma nova proposição simples. Isso é a negação dessa proposição aqui que já foi definida, olha, da proposição Q. Então, depois de, ó, e eu sei que o se está ligado ao então. Então, eu tenho o antecedente consequente. E quem está no antecedente? Olha, eu tenho uma conjunção. Então, lembra sempre que preciso separar o antecedente com parênteses, quando eu tenho outro conectivo lógico ali dentro. Então, vamos construir as nossas premissas. Olha, a primeira premissa, P1, é uma condicional na qual o antecedente é P e Q. Então, tá aqui delimitado por parênteses. Qual é o consequente? Y maior que 1, que eu chamei de proposição R. P2, Y menor ou igual a 1. Então, vejam que a minha premissa 2 é a negação de R. Ela é não R. Portanto, então vem a nossa conclusão. Qual é a conclusão? Y diferente de Z. Y diferente de Z é a negação da proposição Q. Então, para a gente determinar a validade deste argumento, nós transcrevemos da língua portuguesa para a lógica proposicional, construindo as premissas e a conclusão. E a partir dessas premissas e da conclusão, a gente constrói a condicional associada. Olha para vocês verem, eu coloquei parênteses aí em vermelho para destacar para vocês que é necessário que a gente
deixe claro que o antecedente é a conjunção das premissas. Então, é necessário que eu coloque esse parênteses aqui que eu coloquei em vermelho, tá? Porque senão eu vou ter uma condicional na qual o antecedente vai ser só o não R. Lembra, né, da ordem de prioridade dos conectivos. E aí agora eu vou avaliar se esta condicional ela é tautológica ou não. E aí é que entra o método da negação ou absurdo que eu falei para vocês no início da aula, da importância de vocês saberem. Eu vou avaliar se essa condicional associada ela é tautológica ou não, aplicando o método. Ah, Josi, eu posso fazer de outra forma? Poder pode, só que você vai ter que fazer pelo método da negação ou absurdo, tá? Então, você, lógico, pode fazer uma tabela verdade para verificar se a condicional é tautologia, pode construir uma árvore semântica, mas o que ocorre é que na maioria dos casos eu vou ter muitas premissas e muitas proposições simples. Então, fica inviável, fica muito grande uma árvore e fica muito grande uma tabela. Então, esse é o método mais eficiente, né? Ele é eficiente e ele é eficaz, né? Ele resolve o meu problema e resolve o meu problema de forma rápida. Então, vamos relembrar o método. Vou supor interpretação falsa da condicional. Então, se essa condicional tem interpretação falsa, é porque o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Então, vejam que quem é o antecedente é a conjunção. Então, coloquei aqui, ó, verdadeiro embaixo da conjunção. Quem é falso é o consequente, que é o não que. Então, ó, não que, falso. Então, daqui eu tiro a informação de que o que é verdadeiro. Aí, vamos olhar do lado de cá, olha. Para que esta conjunção seja verdadeira, é necessário que as duas premissas tenham interpretações verdadeiras. Então, coloquei aqui, ó, embaixo desta condicional, que é a primeira premissa, o valor T, e embaixo do não R, o valor T. Então, aqui eu já descubro a interpretação de R, que é falso. Aí, eu substituo aqui, ó, R falso, Q verdadeiro. Já sabendo que essa condicional tem que ser verdadeira com o consequente falso, né, por causa do R, eu sei que esta conjunção aqui tem que ser falsa. Então, o P assume valor falso. Então, vejam que não há absurdo. Se não há absurdo, a condicional associada não é tautologia e o argumento é um sofisma. Ou seja, o argumento ele não é válido. Tudo bem aqui, gente? Tranquilo, né? Vamos para um próximo exemplo. Se 8 é par, então 3 não divide 7. 5 não é primo ou 3 divide 7. Ponto. 5 é primo. Ponto. Logo, 8 é ímpar. Então, primeira coisa, né? Eu não coloquei o enunciado novamente, mas nós queremos avaliar se o argumento ele é um argumento válido ou não. Através do único critério que a gente tem por enquanto, que é justamente a condicional associada. Então, precisa identificar as proposições simples. Então, 8 é par, é a minha primeira proposição simples. 3 não divide 7, poderia ser a proposição simples. Tem gente que ainda insiste, né, em dizer que a proposição simples ela é a negação de alguma coisa. Mantendo-se a estrutura coerente, não vai ter erro. Mas aqui eu sempre vou definir a proposição simples como sendo aquela que não contém conectivo. Então, a minha proposição simples aqui vai ser 3 divide 7.
A próxima afirmação, olha, 5 não é primo. O mesmo caso, eu vou definir a proposição simples, R, como sendo 5 é primo. Aí o próximo, 3 divide 7. Então, não é uma nova proposição simples, já está definida ali. 5 é primo, também já está definido. 8 é ímpar. 8 é ímpar não é uma nova proposição, é a negação de 8 é par. Então, defini as proposições simples. Agora eu vou avaliar os conectivos, olha. Nessa primeira premissa, se, então, e tem uma negação. Ponto. Então, acabou a primeira premissa. Aí a segunda, tem uma negação aqui, ó. 5 não é primo. Ou, então a minha segunda premissa é uma disjunção. Ponto. A minha terceira premissa é uma proposição simples. 5 é primo. E a conclusão também é uma proposição simples. 8 é ímpar. Então, vamos construir aqui, ó. P1. Se P, então não Q. P2. 5 não é primo, então não R. Ou 3 divide 7, que é Q. P3. 5 é primo. Conclusão, 8 é ímpar, que é a negação de 8 é par. Então, com base agora nas 3 premissas e na conclusão, só um parênteses aqui, gente. Só olhando este argumento, eu já sei que ele não tem a forma de nenhum dos 2 argumentos que a gente viu. Foram válidos, né? Que era o modus tollens e a adição. O modus tollens tem 2 premissas e a adição tem 1. Esse argumento tem 3. Então, aí eu já descarto de cara a validade por ter a forma desses 2 argumentos válidos. Vou construir a condicional associada. Então, novamente, coloquei aqui em vermelho para destacar para vocês a necessidade da gente separar o antecedente. E, gente, o método da negação ao absurdo parte do pressuposto do que for contrário ao que a gente quer provar. Então, se eu quero demonstrar que a condicional, se ela é tautologia ou não, eu vou supor que existe interpretação falsa desta condicional. Então, se a condicional tem interpretação falsa, novamente, antecedente verdadeiro, consequente falso. Então, vejam que aqui eu coloquei embaixo da conjunção, de cada uma conjunção, a interpretação verdadeira. Porque se isso acontece, eu sei que o antecedente todo tem interpretação verdadeira. Aí vamos lá. Não P. Aqui eu coloquei na linha de baixo, tá? Mas lembra que a gente faz tudo numa linha. Então, olha, não P falso, então o P é verdadeiro. Aí, olhando aqui no antecedente, ó, se essa conjunção é verdadeira, eu sei que o R é verdadeiro. Para que essa conjunção seja verdadeira, essa disjunção aqui também é verdadeira. A mesma coisa acontecendo com essa condicional. Aí, vejam aqui, ó, vamos olhar a disjunção. Se a disjunção é verdadeira e eu sei a interpretação do R, que ele é verdadeiro, eu já sei que o não R é falso. Então, para que a disjunção seja verdadeira, o Q tem que ser verdadeiro. Então, eu já sei a interpretação do P, do Q e do R. Aí, eu vou substituir do lado de cá. Ó. P verdadeiro. Q verdadeiro. Então, não Q é falso. Então, vejam que aqui há um absurdo. Eu coloquei aqui até em verde. Para que este antecedente seja verdadeiro, é necessário que esta condicional seja verdadeira. Mas o antecedente desta condicional é verdadeiro e o seu consequente é falso. Então, absurdo. A condicional, se P, então não Q, será falsa. Logo,
A condicional associada é tautologia. Por quê, né? Porque a gente chegou à conclusão de que não existe interpretação falsa. Então, se ela é tautológica, nós sabemos, então, que o argumento é um argumento válido, ok? Então, o que vocês vão fazer para a aula de segunda? Vocês vão voltar aqui na apresentação e construir a condicional associada para estes dois exemplos e para este outro exemplo aqui. E nos 3 casos, vocês irão encontrar absurdo, tá? Porque o argumento é um argumento válido. Então, vocês deverão encontrar um absurdo, explicar o absurdo, tá? Igual eu expliquei aqui. Por que houve absurdo? Porque a condicional vai assumir valor falso, né? Nesse caso aqui, né? Esta condicional vai assumir valor falso. Então, a condicional associada é tautologia e o argumento é um argumento válido, ok? Então, pessoal, na aula de hoje, era justamente isso que a gente ia aprender, tá? A respeito dessa parte inicial de argumentos. Então, o que vocês precisam para a aula de segunda-feira? Tá entendendo perfeitamente esse conceito. O que é um argumento válido? Qual a diferença dele para um sofisma? E esse primeiro critério de validade, que é justamente a avaliação da validade com base na condicional associada. Tá bom? Aí por hoje é só, então. E aí eu aguardo vocês na segunda-feira, às 18 horas. Tá bom? Ok, Josi. Bom fim de semana para vocês. Obrigada pela presença. E uma boa tarde também. E até segunda.